Saudações leoninas, bem-vindos a mais um episódio do Leão Rampante. Vamos falar então de Sporting Clube Portugal. Uma edição mais curta deste Leão Rampante, por um único motivo. A ausência do nosso Francisco Soalheiro, que está ausente deste episódio, e também porque estamos a reformular toda a programação para terminarmos finalmente este mercado, esta silly season. Hoje ainda vamos abordar muito rapidamente alguns temas, mas André, vamos começar com o prato principal, dá o teu saudações leoninas e quero uma apreciação rápida daquilo que foi a vitória leonina na Madeira com uma reviravolta. Saudações leoninas a todos que nos estão a escutar, também para o Hugo, também para o nosso Chico que não está aqui connosco, mas nos acompanha em espírito. Não nos andregnósticos, que isto tem tudo uma grande miséria, ninguém tem acertado nada, mas pronto, não temos tido visões astrais para nada neste momento no Sporting. Quanto à exibição do Sporting na Choupana, é sempre um campo muito chato, não gosto de jogar às ilhas, já partilhei aqui convosco. Não é nenhuma coisa territorial, nem disso, mas é sempre campos um bocado complicados e aquilo tem uma atmosfera diferente, nem que seja pela altitude também do campo, e aquilo às vezes tem algumas alterações que a gente não tem em conta. Mas um Sporting lá está, não entrou muito bem no jogo, sofre um golo e foi o que nós falámos até na divisão. Muitas dificuldades na bola parada defensiva, sem Diomande, claramente que o Sporting sofre muito na questão da bola parada. O Nacional, até dando exemplo, tem 3 lances de bola parada e é as 3 quase oportunidades de gol que tem e não marca golos sem ser aquele, né? Se só acertou na baliza, se tivesse acertado os outros 2 eram cabeceamentos isolados e possivelmente tinham feito gol. Fica a impressão que o Rui Silva podia ter feito um bocadinho melhor no lance, mas lá está, uma entrada em falso. Depois lá está o Sporting por cima do jogo, mas com algumas dificuldades na definição. E logo a seguir tem uma bola na barra e acabamos por ter a expulsão também, derivado depois da substituição do Morita por lesão, entre o Cocho, que ganha aquela falta, que dá segundo amarelo, e temos aquela expulsão, que abre mais o jogo ainda. O Sport estava a criar, mas a partir da expulsão conseguiu ter muito mais oportunidades. Na segunda parte acho que chega a uma vantagem justificável, ainda teve um gol anulado, um bocado estranho, porque aquilo supostamente o Soares não tocou na bola, mas é um bocado estranho, não chegámos a ter linhas, nem chegámos a ter uma análise mais profunda do lance, e pronto, não percebo porque é que não houve essa análise, mas pronto, é só por aí. O Sporting faz 2-1, faz 3-1, logo 4 seguidos, e lá no fim chega ao quarto. Um resultado que acaba por ser uma goleada, um jogo que se calhar o 4 se calhar é um bocado exagerado, não sei. Não é nível de oportunidades, mas parece que foi um jogo muito fácil e à partida não foi assim um jogo tão fácil. Acho que não traduz, por exemplo, o 6 que foi em Alvalade. Destaque para o hat-trick Pote, né? Volta e é o primeiro jogador a fazer um hat-trick no campeonato, também é de ressalvar, e regresso do Pote aos golos, acho que é fundamental. Também num bom movimento do Arda, também de ponta de lança, que entrou muito bem, e foi muito isso que a Arda fez no tempo que teve no Sporting, e neste momento ainda é jogador do Sporting, mas pronto, é nisto que o Arda sempre ofereceu muito, poucos minutos e com golos e assistências, e acho que fez bem o seu papel, deu aquela tranquilidade à equipe, e Pote no fim fechou um jogo que eu acho sólido, mas houve algumas, especialmente na primeira parte, algumas dificuldades do Géni, por exemplo, em perfurar. Um jogo até engraçado do Mangas, do outro lado, em contraste com o Géni, conseguiu fazer alguns desequilíbrios, mas algum desacerto, especialmente no meio campo com o Morita, que ter sido ilusionado, mas não estava a fazer um grande jogo. O Sporting lá está, fez umas alterações em intervalo, conseguiu estabilizar o seu jogo, mesmo com as substituições depois, e acho que a vitória acaba de ser justa, mas não traduz o 4 na minha visão. Eu também acho que a primeira parte do Sporting foi fraquinho. Acho que o Sporting com bola devia ter feito muito mais. O Sporting não conseguiu. Também, obviamente, as condições climatéricas podem não ter sido as melhores, e o relvado também não me parecia. Parecia-me que o relvado estava um bocadinho alto e impedia a bola de rolar. Também algumas depois começou a esburacar e tornou-se ainda mais complicado. Mas o Sporting devia ter sido mais proativo, algo que até Rui Borges destacou na conferência de imprensa, que a primeira parte do Sporting não foi lá essas coisas. Não gostei muito da primeira parte do Sporting. Acho que o Nacional teve algum ascendente na primeira parte. Acho que o Nacional teve algum ascendente durante demasiado tempo. Até há um curto minuto em que o Nacional, depois da expulsão do Pablo Juan, até ao intervalo o Nacional teve por cima e tem uma oportunidade de golo e o Sporting não. Mas o Sporting na segunda parte retifica, né? Um mau destaque aqui para Morita, né? Que acaba por sair à meia hora. E o Rui Borges disse na conferência de imprensa que sentiu um desconforto. Esperemos que não seja a tese que tem sido levantada, que se tenha ressentido da lesão. Esperemos que não seja nada disso, porque é um jogador que, apesar de tudo, é importante no Sporting. Mas vamos aguardar para tentar perceber o que acontece com o médio japonês,
que para já não está a ter um bom início da época, não ao nível que a gente está acostumado e que já nos habituou tanto a ser um jogador extremamente fiável. Morita não está nesse andamento, esperemos que rapidamente o consiga, mas acho que o Rui Borges esteve muito bem na flash. Ponto. Eu gostaria de deixar esse destaque. Foi um destaque que é um jogo com uma história simples, e acho que é uma história bastante simples. Acho que o Sporting na primeira parte dificultou-se a si próprio e na segunda parte resolveu os problemas. Na verdade não foi uma exibição, uma goleada, que Nossa Senhora, podemos dizer que o Sporting fez uma grande exibição, mas a verdade é que o Sporting foi melhor, venceu por 4-1, fizemos os golos e acabámos por também desperdiçar mais uma ou duas ocasiões, por isso a nível da gestão da bola é que acho que na primeira parte estivemos muito abaixo e felizmente conseguimos corrigir isso na segunda. E pois Pedro Gonçalves foi imperial, não tenho nada a dizer, até depois daquele toque que também nos deixou ali um bocadinho expectantes para tentar perceber se Pote estava lesionado ou não. Felizmente parece que não foi nada de grave, e tanto que não foi, que Pote depois disso ainda faz um hat-trick. Um hat-trick é uma assistência, se eu não estou enganado. Ainda faz um hat-trick, é uma assistência. Soares desperdiçou muito, mas que seja sempre assim, né? Que quando desperdiçar contribua para a equipa. Acho que não fez um jogo brilhante, mas 2 assistências do Luís Soares, apesar de não ter feito um jogo brilhante. Gostei muito de Vaianidis. Acho que o jogo também lhe permitiu mais incursões e acho que entrou bem. Geni, claramente um bocadinho abaixo. Sempre que o jogo pedia que Geni desse algum jogo interior, ele não tem essa característica, ponto, não vou estar a pedir ao jogador para fazer uma coisa que não se sente confortável em fazer, mas não acho que tenha sido um jogo horroroso de Geni. Acho que foi mediano, foi caindo um bocadinho com o jogo, até teve ali tentou agitar algumas vezes, mas não conseguiu. Kenda entra muito mal, totalmente, entra para o lateral esquerdo, mas entra muito mal na partida. A verdade é que nunca conseguiu acrescentar a solução que o Sporting queria, que era com a entrada de Vaianidis e de Kenda, tentar dar ali mais profundidade ao corredor e balançar o Sporting para a frente. Não conseguimos. Mangas, sem ser brilhante, fez um bom jogo. Acho que foi muito bom jogo de Ricardo Mangas, muito regular. Mais uma vez Mangas a continuar essa teoria do chupa-u, e que assim seja e que assim continue. E além dos destaques individuais, Trincão foi ok, tá? Trincão foi ok. Quando digo Trincão foi ok, Trincão fez um bom jogo. Só que para os níveis que Trincão nos habituou, foi um jogo ok. Trincão fez um bom jogo e principalmente o sacrifício do Trincão, sempre à procura da bola, sempre por dentro do jogo. Que jogadoraço. Francisco Trincão, um jogadoraço. Fresneda, mais uma vez, deixou muito a desejar. Acho que Vaianidis vai apanhar o comboio com muita facilidade se o espanhol continuar neste nível. Debast, nada a dizer. Um jogo mais protocolar de Debast, com bola tentou sempre ter aquela qualidade. Quando eu digo mais protocolar, é no sentido também que Debast, depois do Nacional reduzido a 10, pouco foi exigido. A Debast, e também destacar que Ullmann começa a engatinhar. Um jogo melhor de morte do capitão, mas começa a engatinhar também, felizmente, da temporada. O Xarasfili acho que entrou bem. Não foi nada de especial, mas acho que melhorou muito, até principalmente porque Ullmann tem aquele ajuste, que Ullmann fica mais a fazer quase um 8, não é? E que o Xarasfili assume um papel mais como o jogador mais reservado no meio campo, mas Gostei principalmente dessa atitude do Sporting na segunda parte. Gostaria de destacar mais a atitude, porque acho que não foi uma exibição de qualidade técnica suprema, mas acho que fomos melhores, merecemos a vitória, ninguém está aqui a questionar a vitória. A primeira parte foi realmente fraquinha, e que assim seja sempre, que se consiga corrigir sempre das segundas partes, quando as primeiras partes são abaixo. André, se queres algum destaque individual para depois irmos para o prémio Manuel Fernandes, que é o prémio mais Manuel Fernandes mais fácil de atribuir. Não, eu queria só confirmar essa questão do Trincão. Foi mais um jogo de fato macaco do que um jogo de criatividade. O jogo também assim exigiu e destaque só para Trincão num dos gols do Sporting, ele recupera a bola. Portanto, é só essa questão que tu referiste. Sim, é o primeiro, né? Primeiro gol. Sim, e faço só o meu apontamento a questão de Vaianidis. Eu também acho que vai ganhar nada contra a Fresneda, mas claramente é mais jogador propensívo para a frente e acho que é um jogador que vai ganhar a titularidade com o tempo. Não sei agora depois da parada das seleções o que vai acontecer, mas é claramente um jogador que tem dado bons indícios, apesar de ter jogado só pouco tempo, mas por exemplo, o gol anulado foi o Vaianidis que praticamente queria a jogada toda, portanto, muito interessante. E além de criar, é ele que vai insistir, porque o cabeceamento depois é dele. Exatamente, sim. Eu gostei muito da entrada do Grego.
Agora fala-se muito em gregos, mas tens jogado muito bem. Já iremos a isso, já iremos à Grécia. Já iremos rapidamente ao futebol grego. E para mim, Manuel Fernandes, eu proíbo de botar outro homem, Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves tem que receber o prémio Manuel Fernandes, um hat-trick de pote e com todas as condições do jogo. André, Pedro Gonçalves é o justo vencedor do prémio Manuel Fernandes. E acho que no outro deu para fazer picardia para escolher um diferente. Acho que neste jogo é muito complicado. Um hat-trick não foi um póquer porque acertou na barra, não tinha sido 4 golos e golos como o Pote nos habituou, passos para dentro da baliza. Portanto, a facilidade com o Pote, e mesmo assim nós conseguimos reparar que o Pote não está numa forma física se calhar ideal ainda, mas a qualidade técnica e o Sporting no passado ter ficado privado deste jogador metade da época foi muito duro. E pode ter isto, num jogo que não esteja muito bem fisicamente ou que não esteja a aparecer, de um momento para o outro pode fazer um golo e de fora da área e etc, e com muita facilidade. Portanto, é isto que o Pote oferece. Mano, o homem do jogo, claramente não há outras questões. E agora vamos anunciar o prémio do jogo da segunda jornada, não é? Porque ficou por dar o prémio do jogo da segunda jornada. André, não levaste tu nem levei eu, levou o Chico. Trincão foi o mais pedido nos nossos comentários e por isso o Francisco Trincão fica com o prémio Manuel Fernandes, então, do último jogo do Sporting Clube Portugal. Francisco Trincão fica como o vencedor, então, do prémio Manuel Fernandes Sporting Aroca. Vamos ver com quem é o jogador que termina com mais prémios Manuel Fernandes. Para já, uma corrida solitária de Francisco Trincão, que acaba por ser o vencedor da primeira jornada e da segunda. Agora a terceira, Pedro Gonçalves a reduzir. Vamos ver essa luta titânica para levar o prémio de Manuel Fernandes da temporada. André, já iremos aos André Agnósticos. Para tu nos dizeres então quais foram as parvalheiras que nós dissemos, que nós não acertamos. Eu sei a minha, eu disse 3-1. Que até há aqui uma polémica, porque o Sr. Francisco não colocou o meu vídeo a rodar na antevisão e eu levantei logo essa polémica de querer cancelar o meu André Agnóstico, mas digo já que eu falhei. Ainda tive para acreditar, mas Pedro Gonçalves disse logo, não vais acertar nada, toma lá mais uma. 4-1 para o Sporting e o Sporting a vencer então na Madeira. Se quando tiveres o André Agnóstico, faz aí sinal para a gente poder comparar então o que é que nós dissemos e como é que está essa pontuação maravilhosa que ninguém acertou até agora nada. Não, e pronto, neste momento estamos todos em primeiro e todos em último, portanto neste momento ninguém... Já uma corrida titânica. Portanto, pronto, ao fim de 3 jornadas ainda ninguém se destacou. Pronto, nesta aqui, eu e o Hugo, neste caso, e se o Pote não ter feito o 4-1, pontuávamos mais 3 e o Diogo ficava em último, porque o Diogo... tu também disseste 3-1? Não, eu na altura disse 3-1, o Chico tinha dito 4-0 e o Diogo 4-2, pronto. O Diogo acho que também quer perder de propósito, que ele talvez quer perder, que ele diz só resultados assim. Não, o Chico é que agora vou confidenciar aqui à malta lá em casa. O Chico estava a dizer, só para saber, o Chico estava a dizer quando estava 3-1, ele disse, ninguém ganha se for assim. Ou seja, havia 2 prognósticos 3-1. Mas o Francisco nem presta atenção aos diagnósticos dos outros, que ganhávamos 2. Não, mas pronto, fazendo aqui um levantamento, quem esteve mais perto fomos, neste caso eu e tu agora nesta jornada, ficou 4-1 o jogo e nós temos 3-1, e foi na primeira jornada tu e o Chico disseram 3-0 e ficou 2-0. Do resto do jogo em casa com o Aroca... Com o Aroca eu fiquei muito longe, eu disse 2-0 se não tenho erro. Disseste 2-0, sim. E o Chico também disse 3-0 como eu, o Diogo disse 4-1, mesmo assim teve lá perto em número de golos, mas não se conseguiu, ainda ninguém conseguiu se destacar. Ainda há muitas jornadas, pronto. Uma vamos acertar, uma jornada vamos acertar. Quem acertar 2 jornadas é campeão. Isto agora, quando nós temos o do prémio Manuel Fernandes, também estamos aqui a fazer esta contabilização para ver quem vai ser o campeão do André Agnóstico. Eu só sei uma coisa, é que o Chico não acerta. Nós não sei se vamos acertar ou não. A sério que o Chico, factualmente, no ano passado, ele não acerta mesmo. Eu fiquei indignado. Ele acertou uma vez no ano passado. Uma vez, creio eu. Ele fez uma festa depois de ter pontuado o campeonato inteiro e ele fez um ponto, sei lá, fizeste 4, eu fiz 3, ou fiz 5, eu fiz 6, uma coisa assim. E o Chico, a primeira vez que acertou, já na quase na última jornada, ele fez um escarcel, digamos assim, para informar que tinha acertado um resultado. Mas bem, vamos saltar então para a Grécia. O prometido é de vidro, como diz o outro. Não é de vidro, é de vidro. Mas vamos falar então de Konrad Arda. Porquê que Konrad Arda é da Grécia? O que é que tem a ver? André, Konrad Arda perto do Milan, isto
portanto aqui à imprensa desportiva nacional e também à italiana. Poderá estar de saída do Sporting Clube Portugal, fala-se um negócio de 24 milhões de euros mais 3 fixos, é aquilo que se fala de Conrad Arder, e a nível de entradas, Fotis Ioannidis encaminhado, pelo menos é isso que vai sendo repercutido na imprensa, especializada no assunto, e eu queria a tua breve opinião. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, mas queria a tua opinião aqui sobre esse, antes de saltarmos para os outros rumores do mercado. Pronto, eu quanto ao destino do Arder, ainda não está nada oficializado, também não sou eu que vou fazer juízos de valor qual é que será a melhor opção de carreira do Arder, ele cá lá saberá, e também a nível de empresário, desde seja uma proposta que se calhar que agrada ao Sporting e ao jogador, acho que nada impede isso. Não só por isso, porque o Arder foi um jogador muito importante na última temporada e este ano também ia ser um jogador muito importante a saltar do banco. Não sei se a sua saída terá a ver com essa tal gestão de expectativas. Se calhar Arder previa que fosse mais vezes titular, não sei, não estou por dentro, mas poderá haver com isso. Também acho, sinceramente, que não encaixava tão nas ideias como Luís Soares. Não sei se também poderá sair daí, ou pelo menos uma questão de não complicar tanto a saída do Arda como se fosse outro jogador desta equipa. Neste caso acaba por ser o nosso ponta de lança suplente, um ponta de lança que mesmo a nível da Europa não sei muitos jogadores que tenham o registro que ele tem em tão pouco tempo de jogo. Acho que também é um registro muito interessante do avançado dinamarquês, que lá está, o ano passado nem era a primeira opção, e acabou por vir no fecho de mercado, até por um valor, se calhar na altura, um bocadinho acima do expectável, e até muita gente dizendo caro, da Liga Dinamarquesa. Mas acaba por compensar, deu-nos também uma taça de Portugal e foi muito importante no Jamor. Também em jogos do campeonato, em Braga, por exemplo. Da Liga dos Campeões continuamos em prova, foi porque marcou a Bolonha num jogo. Se a gente perde aquele jogo, acabamos fora da fase de play-off. Também foi muito importante nesse nível. E foi importante também na questão lá de dar outras soluções também ao ataque. E pronto, eu tenho um bocadinho de pena da sua saída, mas lá está, acho que é um jogador que, é uma opinião mais pessoal minha, o dará a sua depois, mas eu acho que é um jogador transferível. E quando eu digo um jogador transferível, neste momento é um jogador que, pronto, o Sporting, lá está, não sendo um jogador ideal para este sistema de Rui Borges, e sendo um jogador jovem e tem mercado, e o Sporting com a possibilidade de poder ir buscar outros, e se calhar vamos falar disso também para a frente, porque se Arda sair deverá vir outro jogador. Não concebo a ideia que Arda sai ou que não haja ninguém pensado para vir. Acho que não se ia voltar a cometer erros como se cometeu com o Mateus Nunes, por exemplo, na altura com o Ruben Amorim, e acabou por vir só tiros um bocado à pressa. Mas é um jogador que tem qualidade, ainda tinha de ser muito lapidado, acho que ainda tinha algumas coisas para melhorar, que falámos também aqui as semanas passadas, mas acho que é aquela sensação um bocado de pena, porque nós chegámos a ver o potencial total do Conrad Arder, mas também é um negócio que sinceramente não me faz assim tanta confusão, porque acho que sinceramente o Sporting pode arranjar alguém melhor também, e pronto, também só espero é que o Arder seja muito feliz, porque eu fui muito feliz com ele cá, e espero que também, se ele sair, que lhe corra tudo bem, porque é um jogador que me marcou também, sinceramente, é um jogador que vai estar ligado sempre ao Sporting, campeão, dobradinha, e é um jogador muito que sentia muito a camisola, e eu, apesar de tudo, acho que ele sente muito a camisola também do Sporting, e festejou na Madeira como festejou também com os adeptos, e acho que sempre foi muito acarinhado aqui também. Portanto, pronto, isto parece que é despedida, mas não estou a despedir, ok, porque ainda não saiu, mas é sinceramente o que sinto sobre Conrad Arder. E vamos saltar de Arda para Ioannidis, rapidamente, dizer que tem um vídeo lançado sobre este assunto, por isso não vou estar aqui a perder tempo. Não é perder tempo, é ganhar. A dizer que eu, rapidamente sobre Arda, até para ficar registrado no podcast, que eu acho que o Sporting não acredita no jogador. Pronto. E a partir do momento que o clube não acredita no jogador, não há nada a dizer. Seja por bastidores, seja por Arda, seja pelo clube, seja pelo treinador, seja pela opção, a partir do momento que se vende um jogador para recuperar investimento, praticamente, que é isso que estamos a fazer neste momento, Arder custou 19 milhões de euros ao Sporting, vamos vendê-lo por 24, o Nordsjælland encaixará 1 milhão de euros ainda destes 24, por isso, basicamente o Sporting está a lucro, estamos a falar de um possível lucro de 4 milhões de euros, ou seja, uma valorização muito curta do jogador que, lá está, como o André referiu bem, a nível do tempo de jogo, apesar de estamos a falar de um suplente, fez
12 golos no Sporting, 7 assistências. E golos importantes. Vamos lembrar de Jamor, vamos lembrar de Braga. Por isso foi um jogador que teve alguma influência no Sporting. Seja pelo modelo, seja por opção técnica, seja porque o Arda queria jogar mais, seja pelo que for, a verdade é que vamos fazer outro investimento. Ou seja, o Arda que se sair, e colocando sempre este se, que é sempre muito importante, porque agora não temos nada oficializado, temos uma imprensa italiana muito a insistir que existe um negócio fechado, muito a imprensa nacional também a falar o mesmo, mas até à oficialização, duvidem sempre, como diz o outro, e falamos sempre de suposições, não de confirmações. Ioannidis é o nome que se segue, não é? Ioannidis é o nome que se segue. Porquê? Porque fala-se aqui de um encaminhamento com Ioannidis por parte do Sporting Clube Portugal e que a grande novela do mercado do ano passado de verão poderá chegar um ano depois ao Sporting Clube Portugal. André, em jeito de provocação, eu vou-te fazer esta pergunta. O Sporting vende o plano B para comprar o plano A? Isto, falar de Ioannidis, faz um déjà vu, é um sentimento um bocado... É um jogador que acho que eu conheço, que acho que no passado falou-se muito de... Fala-se um bocadinho. Pronto, e... Olha, bom ponto, e agora vão confidenciar a malta que está aqui, que eu estou a levantar toda a análise que fizemos na época passada, que estávamos a preparar o vídeo de análise ao Ioannidis, estamos a levantar neste momento todos os dados para se houver necessidade. Pá, eu acho que, pronto, lá está, é um jogador que até fez muitas capas em Portugal sem marcar um golo em Portugal, portanto acaba a ser interessante o interesse num jogador que é natural também de uma cidade engraçada também na Grécia, neste caso estamos a falar de Calcis, que é uma cidade interessante também na Grécia, mas lá está, se é trocar o plano B pelo A, não sei se o Arda no passado era o plano B, portanto não sei se vou por aí, mas claramente é trocar alguém pelo plano A, que acho que no ano passado, não diria trocar, porque não estás a trocar diretamente, mas sim, acaba por vir se calhar o jogador que no ano passado se idealizava. Sim, falando só na perspectiva desportiva, da entrada de um do outro. Sim, mas pronto, acaba por ser uma comparação engraçada, porque pá, se nós formos sérios, o Ioannidis era o alvo A e era o alvo e era quase o único alvo, portanto, e foi uma novela o mercado todo que até não se conseguiu chegar à sua Foram quase 2 meses de perseguição ao grego. Lembrar-nos de andarmos a ver pré-eliminatórias de competições europeias e depois vinha das competições europeias e depois se eles entrarem, havia malta, eu lembro perfeitamente de criar-se um movimento de torcer para um Ajax, creio que o Panathinaikos do Ajax do apuramento, com não sei quantos penaltis, os 30 penaltis. 43, uma coisa qualquer. Malta a seguir, que tem que ser eliminados, e os gajos passaram de fase e ficamos malucos. Isso foi a grande peta que o Panathinaikos nos vendeu, foi que tinha de ser eliminado para vender, aquilo acabou por se atrasar muito. Agora parece que se tornou um negócio possível, vamos ver. É um jogador, lá está, não vamos mudar de opinião só porque fez uma época de cá tão pouco produtiva no Panathinaikos, pode ter havido outros contextos também, e também chegou um treinador que também não produziu muito futebol no Panathinaikos, é um treinador que nós conhecemos muito bem, portanto acho que também fica justificável o pouco rendimento do Panathinaikos no ano passado, também pode ter sido uma questão também de motivação, não sei, a nível de promessas, também não acho que o Ioannidis tenha ficado tão satisfeito de ficar no Panathinaikos, como se disse também, que também agora falámos também de outros jogadores que não faz sentido, mas é um jogador que parece muito completo e pronto, neste momento tem 25 anos, penso eu, fez em janeiro 25 anos, é um jogador que parece que é mais feito neste momento com o Conrad Arder. Agora a questão, pronto, muita gente pode discordar, que é a questão do projeto futuro, porque se calhar um jogador não vamos tirar tanto dinheiro no futuro, mas também ainda é um jogador relativamente novo, o mesmo Soares não é novo, mas também não é muito velho, tem 27 anos, e neste caso Ioannidis, por exemplo, fizer alguns golos na Liga Portuguesa, pode catapultar para uma venda daqui a 1-2 anos, também está no mesmo, lá está, tem 25 anos, quando chegou aos 27 se cá está no auge, também como temos agora o Morten Newman, acho que tem perto de 27 anos também, não tenho essa noção, mas acho perto disso, e chega àquele auge que é a mesma altura de sair, e ainda podemos tirar ali uns 40 milhões, possivelmente, se tiver bons números. Neste caso, imagina se faz 70 jogos e 40 gols, ou uma coisa, nem estou a dizer uma média de um gol por jogo, que isso era o sueco estratosférico, mas se tivermos ali uma média engraçada de golos, e acho que acaba por ser um jogador completo, que até pode jogar com o Soares, acho que tem essa característica, e o ano passado falámos muito dessa questão também, de ele poder jogar com o Vítor, e não é à toa que foi um dos principais scoutings, dos principais jogadores do ano passado, portanto eu mantenho
a minha confiança, pronto, se caso a Arder saia, acho que acaba por ser uma escolha racional, ok, porque no ano passado o jogador não deve ter piorado muito de um ano para o outro, portanto, há de ter a sua qualidade. Eu acredito muito no Flávio, neste caso, que trata também que ele é que dá os nomes também do scout e etc, portanto, confio muito no trabalho dele, e pronto, vamos ver. Também não sabemos valores ainda, a gente não tem aqui insights nada, portanto, é só o que se fala, mas acho que era um jogador interessante. E agora eu vou ser um bocadinho advogado do diabo, vou defender Fotis Ioannidis e a má temporada de Fotis Ioannidis por um motivo, que é, Fotis Ioannidis marcou mais golos esta temporada, a última, teve mais influência no Panathinaikos que na época que explodiu. Isto porquê? Fotis Ioannidis teve envolvimento em 7% dos golos do Panathinaikos na última temporada, tá? Em 24-25. Na anterior, que tinha sido a grande temporada de Ioannidis, teve influência em 5.5. Isto porquê? O Panathinaikos fez 82 golos na temporada 23-24. Na temporada 24-25, o Panathinaikos fez 42. São menos 40 golos. Isto a nível doméstico, tá? Isto é a nível de campeonato grego. E simplesmente dizer que é muito difícil alguém fazer outra vez 20 e tal golos se a equipa faz 40. Há aqui relativamente uma queda grande da formação do Pana. Não me interessa saber os motivos, é treinador, isso não me interessa nada. Mas a verdade é que o Panathinaikos teve menos vitórias, fez praticamente fez menos 13 pontos na temporada, fez muito menos golos, até acaba a temporada com mais golos sofridos que a anterior, por isso foi um Panathinaikos muito mais irregular. A verdade é que Fotis Ioannidis também começa mal a temporada, porque tem ali uma lesão e tudo, e começa ali alguns jogos que iremos, e já estamos nesse retrospecto de analisar mais Ioannidis 24-25, para tentar perceber um bocadinho mais do que mudou, mas assim uma análise rápida. A verdade é que o Ioannidis fez 6 golos contra os 15 da época anterior, isto só falando do campeonato da Superliga Grega, mas a verdade é que também o Panathinaikos fez menos 40 golos na temporada. Isto falando, obviamente, de campeonato grego. São 82 golos marcados na Superliga 23-24, até vou rapidamente recolher os dados de golos marcados e sofridos, são 82 golos marcados e 37 sofridos, em 23-24, para, em 24-25, serem 42 marcados e 32 sofridos, ou seja, aqui apenas nos golos sofridos houve aqui uma mexida, verdade que sofreu menos 5 golos, mas marcou menos 40, e isso é um número muito expressivo. Agora, tentar entender os motivos, não estou preocupado, porque eu não quero saber do Panathinaikos para nada, só quero é tirar de lá um, aí agora vamos tentar tirar de lá então o Ioannidis, isto se com o radar de abandonar o Sport. Mas uma coisa engraçada de Ioannidis é que a nível de clube até fez uma época vá um bocado à queima na seleção. Por exemplo, a Grécia acho que até subiu agora na Liga das Nações à Liga A e foi um dos principais jogadores e foi titular, e na Liga das Nações em 5 jogos tem 3 golos. Também no jogo de preparação fez um jogo, também marcou um gol, e tenho ideia que tem sido titular na seleção da Grécia, e até tem aqui um compatriota também joga num dos grandes de Lisboa, também neste caso, que é o Pavlidis. Portanto, há de ter alguma qualidade para sentar o Pavlidis, que nós todos conhecemos que é um bom jogador, e pronto, acho que foi também muito importante na subida da Grécia, porque até jogam um futebol interessante, e agora até tem aparecido muito jovem prodígio grego, e pronto, ele tem sido um dos pilares da seleção grega. Portanto, a nível de seleção até fez uma época interessante, mesmo na conferência em 9 jogos fez 4 golos, portanto, se calhar foi mesmo a nível interno é que fez uma época assim pior. Lá está, também pelo que eu percebi, bateu de penaltis, também acho que também bate os penaltis, também batia, portanto é um jogador que também tem essa confiança, também parte da sua equipa, mas está. Não sei até que ponto é que se calhar um jogador vai deixar mais dúvidas quem é que será titular, não sei, neste Sporting, não sei se queres tocar nesse ponto também. Não me quero alongar muito, porque acho que a partir daí o jogador tem que vir. Acho que para a gente se alongar muito, o jogador tem que vir. Vamos aguardar mais um bocadinho. A dizer-te só que sim, tem sido titular da sua seleção. Destes 7 jogos que fez recentes, só em 2 ocasiões é que não foi titular, mas foi suplente utilizado. Por isso demonstra esse potencial na seleção que estavas a falar ainda agora. E muito rapidamente, isto vai ser muito rapidamente para nos mantermos em solo grego, vamos falar de Yannis Constantelias. Porquê? Porque é um dos rumores, então, porque o Sporting estaria com um plano B, caso o grande desejo do mercado do Sporting com Portugal e Ana Maia Hernandes não aconteça. O Sporting tem no jogador do PAOK
Yanis Constantelias, um jogador também que interessa ao Sporting. André, extremo esquerdo é a grande cartada que o Sporting pode dar no final do mercado, assim, é o extremo esquerdo, pelo aquilo que a gente vai recolhendo de informação e daquilo que se fala também. 2 jogadores de grande nível, parece-me que era mais parte um bocadinho mais à frente que Yanis Constantelias a nível de qualidade, digamos assim, sem análise, sem nada, chegando aqui muito rapidamente no cru. Mas a verdade é que Constantelias também é um jogador muito interessante. Mas a verdade é que, apesar de ser interessante, também é um negócio muito complicado. Jogadores de alta craveira, valores muito altos, também já se falou de valores a rondar os 25, 30 milhões de euros por este grego, Yanis Constantelias, por isso também é um jogador de muita qualidade, também tem contrato longo, o Sporting gosta de nos fazer sofrer. Não, eu, pronto, vou ser sincero, não conhecia o jogador, não vou alongar muito sobre, porque eu não acompanhava o PAOK, lamento, não sei se também dá na Eleven Sports, ou se alguém acompanhava a Liga Grega, mas... Não, acho que a Liga Grega não tem transmissão, que eu saiba, não tem transmissão, só jogos muito pontuais, e digo isto porque para arranjar jogos de Fotis e Ioannidis, né, na temporada passada foi muito complicado e muitos favores tivemos que pedir. Pronto, mas acho que, pronto, falando sobre o jogador, pelo que eu tive também a ver, é um jogador que é mais médio ofensivo do que propriamente extremo, portanto, tem umas características um bocadinho diferentes de um jogador que também tem sido um canovela neste mercado do Sporting, também por acaso tem um dono muito chato, está a complicar um bocadinho os negócios, também curiosidade. Sporting mete-se com clubes com donos um bocado chatos, que acaba a complicar algumas transferências. Mas pronto, acredito que seja um jogador com potencial, não acredito que seja o único do scout, acho que deve haver vários nomes a ser falados. Neste caso, para este extremo em específico, não estamos a falar de outro tipo de extremo que possa vir e que também já se falou. Estamos a falar mesmo desta questão daquele extremo que venha para desequilibrar, para ser um jogador mais vezes titular, se calhar. Mas pronto, também acho que é um jogador internacional grego, tem também essa entrada, esse cartão de visita, mas lá está, não vou alongar muito sobre o jogador, mas parece-me aquele jogador mais cara também forte no drible, não é? Não é propriamente um jogador que marca muitos golos, não esteja envolvido em muito golo, não sei. É a minha apreciação do pouco que vi. Finaliza bem. Eu também não, lá está, não te vou estar aqui a dizer que conheço Yanis Constantelias, é um jogador que eu vi com ele. Eu não conheço mesmo, portanto posso mandar eu conheço o atleta, mas não ao ponto de poder emitir uma análise e dizer aqui que, Nossa Senhora, estamos a falar de um jogador todo XPTO e faz isto e aquilo outro, porque não é uma análise que eu possa fazer de Yanis Constantelias, é que é um jogador de muita qualidade. É um jogador que, apesar de ser essas características bem ofensivas, é um jogador que claramente ganha muito a partir de uma ala, e a ala predominante é a esquerda. Isso não há sequer uma luta nisso, mas é um jogador com poder de finalização, tá? É um jogador com poder de finalização e que pisa muito bem esses terrenos. Tanto que, só para aqui para título, apenas para registro, tem 4 golos em 13 jogos na seleção grega e tem praticamente 25 golos nos últimos 2 anos a nível de PAOK. Acho que precisaria de crescer noutros pontos. É um jogador muito diferente com a bola, é um virtuoso, digamos assim. São 24 golos, agora para dar mais esse registro certo, são 24 golos na formação do PAOK nas últimas 2 temporadas. Tem essa ligação com o golo, é um jogador interessante, é um jogador que marca um golo, e agora apenas a título de registro, marca um golo a cada 290 minutos, pelo menos isto, o registro da temporada passada. É um jogador que não é um finalizador de fora da área, só que não é um jogador com um rebate longo, fulminante, mas aparece bem em zonas de finalização e tem essa capacidade de jogo associativo. Muito mais do que isto, não sei acrescentar, porque não tenho a memória muito fresca de Yanis Constantelias. Vi-o muito pontualmente, até inclusive, que era o que eu estava aqui a tentar levantar quando apareceu o rumor, porque eu lembro-me de um PAOK para a Tinaicos em que eu estava a fazer a análise ao Ioannidis, em que Constantelias é um dos grandes destaques da partida, e essa é uma das grandes poucas memórias que tenho do Ioannis. Ajudou muito falado para a Bundesliga, foi muito falado para o Stuttgart, foi uma mini novela de Stuttgart neste verão. Vamos aguardar, é um jogador de qualidade. E quem se fala também de solo alemão, é um jogador que deve sair até o fecho do mercado, André, seja para a Espanha, seja para a Alemanha, seja para onde for, é Jeremiah Santos Just. Parece ser uma carta fora do baralho do Sporting.
e poderá ser então um jogador a abandonar. Quem já abandonou o Sporting, mas até título de empréstimo, Diogo Travassos. Diogo Travassos então será jogador da formação do Moreirense. Um bom empréstimo. O Moreirense de Vasco Botelho será para mim uma das boas equipas do campeonato. E Diogo Travassos então ficará no Moreirense por uma temporada, por empréstimo do Sporting Clube Portugal. E agora, saltando aqui rapidamente, vamos falar de Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio hoje levantou uma bomba que o Inácio vai para a Arábia Saudita e é daquelas coisas do isso. Vocês lembram-se de um golo, eu queria fazer essa associação antes de passar a bola para o André, de um golo do Sporting Clube Portugal foi no lado da Madeira, que é uma carambola. Aquela carambola toda precisava de dar golo para o Inácio e para a Arábia. A notícia que eu li foi: se Fabinho abandonar o Al Ittihad, se depois Kanté também abandonar, e se Daniel Pereira, isto aqui é bestial, se Daniel Pereira puder jogar ao meio campo, porque tem que se perguntar a Daniel Pereira que olha, vem no central e tal, vais voltar ao meio campo. Não te importa de ir para o meio. Não te importa de ir para o meio. E depois os árabes tinham que querer dar 45 milhões. Parece imensa desculpa, mas o Inácio, lá está, podemos estar aqui a 10 de setembro e o Inácio é jogador do Al Ittihad e eles bateram a cláusula. Mas ao dia de hoje, 25 de agosto, isto ser uma notícia, para mim é chocante. É uma notícia de o Al Ittihad estará interessado em se libertar 2 jogadores e o central passar a ser médio. E se o Al Ittihad tiver a disposição de bater 45 milhões. Mas isto é... Isso. Eu também vos posso dizer que se... Isto aqui eu confirmo-vos aqui. Se, entretanto, o Chelsea bater 45 milhões pelo Inácio e lhe der um contrato dos mesmos valores para a Arábia, ele vai para o Chelsea. Vos confidencio aqui isto. Se o Chelsea tiver interesse, que eu não sei, não nos perguntei. Vamos ligar a alguém que tem para o Chelsea. E se calhar, se o Real chegar lá e der 45, se calhar vai para o Real. Por isso, não queria muito alongar neste ponto. Mas, André, se quiseres comentar o Gonçalo Inácio ou algum dos pontos que queres acrescentar do mercado, alguma definição do plantel que queres salientar? Não, eu Travassos só quero dar o ponto que acho que é um jogador que o Sporting acredita muito. Eu acredito muito, foi por isso que renovou há pouco tempo. É emprestado a um clube que vai ter uma perspectiva diferente, mais exigente esta temporada, que é o Moreirense, já não é propriamente o Estado da Amador, que é uma equipa que luta para a nossa divisão. Às vezes é uma equipa já com uma exigência diferente, vamos ver como é que ele se comporta. Acredito plenamente nele e é só isso que eu quero enaltecer. Quanto à questão Gonçalo Inácio, pronto, estás um bocado surpreendido. Eu acho que em semana de clássico acho que era perfeitamente, e se calhar até vai haver mais clubes da Arábia a oferecer propostas pelo Trincão ou pelo Pote ou até pelo Luís Soares, que chegou agora. Também, não sei se poderá também receber algumas propostas, apesar de não poder ser transferido, porque pronto, não sei se poderá haver... A cláusula do Soares é 80? A cláusula do Soares é 80? Sim, mas acho que 80 milhões de euros. Sim, mas acho que 80 milhões de euros. Mas acho que há um fundo ali, 80, vai. Eu não sei se sabes, acho que há uma cláusula no contrato do Soares que se for um clube da Arábia, a cláusula baixa para os 20 milhões, ou o que é aí já é um negócio baixa para os 15, baixa para os 15, o Sporting tem que pagar ainda. E podia aumentar para os 25 se o Aldi não ganhasse a Supertaça da Arábia, mas como ganhou, pronto, que vai se manter nos 20. Pronto, eu acho que é discutir um bocado o nada. Pronto, acho que é muito engraçado estas coisas saírem sempre em semanas de clássico e acho que é. E agora também na última semana. Sim. E pronto, e acho que não sei se tu também fez referência a isso noutros conteúdos, mas tenho muita atenção esta semana, sinceramente. Esta semana vai ser a última semana de mercado, semana de clássico, vai ser do mais. Se calhar até vamos ter um Benzema bandado ao Sporting, vai acontecer coisas assim estranhas como eu já vi há uns anos. Portanto, saibam filtrar muito o que leem. Não estou a dizer para terem insights ou coisa, mas tenham um bocado de filtro, porque vai aparecer muito. Sejam muito cautelosos. Foi o recado que eu deixei no vídeo de hoje, da Semana Louca do Mercado, que é sejam muito cautelosos, particularmente desta última semana. Ou então é como o dia das mentiras, não acreditem em ninguém. Durante esta semana não acreditem em ninguém, só nas coisas do vosso trabalho, ou da escola, quem esteja a mentir, ou isso, de resto, ou na faculdade, daí pronto. Mas não confiem em ninguém neste caso e esperem que seja oficializado as coisas. O que eu consigo garantir é que o Sport vai ter um plantel para lutar pelo tricampeonato. Se eu tenho confiança nisso, pronto. Agora, quanto a jogadores neste momento titulares do Sporting a sair, acho só pagando a cláusula, sinceramente, mas é uma opinião minha pessoal. Nesta fase, acho que não faz muito sentido. E bem, sobre estas histórias de Inácio, e se,
também, se o Sporting e se vierem fazer uma proposta, do Yulman e não sei o quê, eu fui perguntar sobre os seis a um senhor que também já apareceu num vídeo de defender o Sporting, que até foi treinador do Sporting com Portugal, Paulo Bento, e se... Falou-se num hipotético penalti do Túnel, ou seja, se a bola batesse na mão do Túnel era penalti, como a minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão. É a mesma coisa, não é? Então pronto, fica aqui o IC. Se esses estudos acontecerem, se a avó de Paulo Bento tivesse 4 rodas, era um caminhão. Basicamente, é isto que temos a dizer sobre estes ICs. Olha, quer fazer só uma coisa engraçada que é túnel. Acho muito engraçado o túnel. Túnel foi muito bom. E acaba por então fazer só rapidamente este destaque. E vamos rapidamente também ler aqui os 2 comentários da semana. Só rapidamente colocá-los então também no nosso ecrã. Então temos aqui o comentário mais votado da semana da Dina. Destacar aqui um abraço para a Dina. Obrigado pelo apoio. Próximo cenário, numa piscina. Realmente são os nossos jogadores que têm interessados. Todas as semanas existe um novo nome. Estranho agora sair o Arder, era prematuro. A menos que surja uma proposta irrecusável, ele precisa fazer mais uma época e se saísse, obrigava mesmo o Sporting a ir ao mercado. Em relação a mais reforços, o Sporting tem de se mexer, que o tempo começa a descassear. Um abraço. Aqui a Dina de comentar aqui alguns dias sobre Conrad Arder e será mesmo por aí, não é, André? A Dina acaba por acertar neste ponto, que é obrigar o Sporting a ir ao mercado e se Conrad Arder sair, colocar sempre este se. E Fotizionides parece ser o nome do Sporting Clube Portugal. Não, eu só daqui só, e pronto, dar os meus cumprimentos também à Dina. Eu daqui só discordo de uma questão, é a questão da proposta irrecusável. Pá, não acho que o Arda seja um jogador neste momento, e é a minha opinião, não acho que seja um jogador que se tenha de exigir valores perto da cláusula, acho que não faz sentido. Não acredito no jogador ou no potencial, mas acho que é claramente um jogador que pode-se fazer um upgrade. Mas é uma opinião minha e isto, pronto, há quem ache que vai ser uma opinião que não faça sentido e que o Arder é que é o jogador, que é mesmo ideal e etc. Pá, eu, na minha visão, não acho que podemos arranjar melhor, mas lá está. Mas era um jogador que, lá está, se eu tivesse a opção, não o vendia. Só. Há várias coisas que às vezes a gente não tem atenção nos negócios, que até às vezes pode ser a vontade do jogador e a gente não sabe, neste caso. Mas lá está, de resto, essa questão, né? Tens de sempre substituir. E lá está, volto a fazer o que eu falei. É só avançar para uma venda caso tenha já o jogador. Não é vender e depois ir buscar, porque aí corre o risco depois de não haver. Portanto, eu acho que tem de ser feito esse trabalho. Não vou chamar de competência, porque acho que é o mínimo. Tipo, acho que é o mínimo de... Pá, sinceramente, acho que é o mínimo. Não vou estar a exigir isso ao Sporting. Muito mal foi nos tempos em que isso não era feito. E vou rapidamente colocar aqui mais um comentário, porque até a edição deste vídeo também tínhamos que colocar, até a edição deste vídeo, depois eu reparei que existia ali um comentário à frente, a dar aqui um abraço para o Jorge Santos, saudações lirinas da Suíça, Genebra, e é para ganhar com o Nacional, os diferentes do Sporting Nacional, por isso um fortíssimo abraço ao Jorge para Genebra, e ainda temos um outro que também ficou empatado. Já sabem que os comentários mais votados aqui, com mais likes durante a semana, recebem sempre aqui um ponto. Aqui, um abraço também ao Darcy, diretamente do Rio de Janeiro, novo subscritor do Defender o Sporting. Por isso, fortíssimo abraço, meu caro. Forte abraço para o Rio de Janeiro Leonino. E terminamos por aqui mais uma edição do Leão Rampante, na próxima semana, com o fecho do mercado, talvez já em ritmo de balanço, e esperamos com uma vitória no Clássico. Um abraço a todos, já sabem, às terças-feiras podem contar connosco a falar sobre Sporting Clube Portugal, o reflexo da jornada e tudo aquilo que envolve a semana leonina. André, um forte abraço e terminamos por aqui mais uma edição do nosso Leão Rampante. E pronto, também acho que para a semana vamos ter muita coisa para falar, certamente. Não vai faltar tema, vai ser fecho do mercado, vai ser loucura. Fecho do mercado, clássico, paragem depois para seleções também, vamos ter um tempo também de pausa, mas pronto, acho que vamos ter muita coisa para falar. Espero que o Trincão continue líder, que é bom sinal, com o Pote, portanto, que se houver sempre um desses jogadores a fazer ao meio do jogo, dificilmente o Sporting não venceu, portanto, espero que... Eu estou mais preocupado em acertar o André Gnóstico, porque eu acho que toda a gente vai pôr a ganhar. Se alguém acertar o André Gnóstico, já fico satisfeito.
Epá, pronto, isso a gente no fim não é como naqueles prémios que ganhas um carro, é só ganhar, pronto, não temos assim grande coisa, mas epá, mas pronto, pronto. Em semanas de clássicos e derbys, eu só quero que alguém acerte o diagnóstico. Acho que toda a gente vai ter o Sporting sempre a ganhar, por isso só quero é que os outros, mesmo que seja o Chico, que alguém acerte o André Gnóstico. Eu quero é fazer os pontos todos que é do Sporting ganhar, quer dizer que eu acertei que o Sporting ganhou, depois o resultado, pronto, epá. Pronto, só sei uma coisa, o Chico não vai ganhar, isso eu garanto, não vai acontecer. Isso eu também garanto. Isso aí também garanto. Agora sim, terminamos por aqui mais uma edição do Leo Rampante. Um abraço a todos e ao Sport.